é o nosso presente que conta. Se Jesus vier agora, ei, olha para mim. Se Jesus vier agora, Ele não vai pegar e fazer uma investigação do seu passado. Ele vai analisar o seu presente. Aos Efésios 2. A partir do versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que vós, outrora, ereis gentios por nascimento e chamado incircunciso, pelos que no corpo se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que aquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Amado, a vida do homem, ela tem 3 etapas: passado, presente e futuro. Estas são as 3 etapas da vida do ser humano. O cristão também, todo ser humano tem 3 etapas. Você tem um passado, você tem um presente e almeja o futuro. Nesta noite, eu quero compartilhar com os amados irmãos a respeito exatamente desse tempo, dessa cronologia, passado, presente e futuro. E o tema que nós demos para esta mensagem é o seguinte: quem eu era, o que eu sou e o que eu devo fazer. A palavra do Senhor
nos revela quem nós éramos antes do Evangelho penetrar nos nossos corações. E é exatamente o começo que eu pretendo falar. Quem éramos? A palavra do Senhor, ela revela-nos quem nós éramos. Talvez, em um passado, nós, cheios de justificativas, dizíamos que amava a Deus, dizia que realmente era bom aos nossos próprios olhos. O nosso passado não foi um passado segundo a Bíblia, um passado, vamos assim dizer, bom. A Bíblia revela que não éramos. Neste texto, vamos ter a revelação exatamente disso. E o versículo 1 diz exatamente isso. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem eu era? Um morto vivo. Quem você era antes do Evangelho penetrar no seu coração, na sua vida, antes de termos um encontro real com Jesus Cristo? Qual era o nosso estado espiritual? O nosso estado espiritual é que nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, vivos fisicamente, entretanto, espiritualmente morto. E o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que ele nos vivificou. Diga aleluia. O nosso passado de pecado, o nosso passado, até mesmo por não conhecer a palavra de Deus, sermos ignorantes à palavra de Deus, mas Deus realmente tem as pessoas como mortas espiritualmente, se não se aproximarem de Cristo. Todos aqueles que não se aproximam de Cristo, ele é um morto espiritualmente. E ele precisa se aproximar de Cristo para que Cristo o vivifique. A vivificação espiritual, só Jesus Cristo pode trazer, pode dar. Amado, isso pode até acontecer com algumas pessoas já cristãs, por elas realmente não estarem dando a devida atenção a Jesus, elas podem até mesmo ser crentes batizadas, mas espiritualmente mortas. Existem crentes mortos espiritualmente também. Para estar morto espiritualmente, não precisa ser uma pessoa que beba, que fume. Ela pode até ser uma pessoa religiosa, mas sem a vida de Cristo. É a vida de Cristo que nos vivifica. Então, lá, num passado, eu vivi, você viveu morto espiritualmente.
Poderia estar cheio de dinheiro, cheio de saúde, poderia estar cheio realmente do bem-estar que o homem acha que tem e pode produzir por si mesmo, mas espiritualmente um desconforto muito grande, porque estava morto. E quem matou? Os pecados. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que Cristo nos vivificou. O que é vivificar? É voltar a ter vida. É dar vida outra vez. Então, Cristo nos vivificou, estando vós mortos. Espiritualmente, aquele que não está em Cristo está morto, por causa dos delitos e dos pecados, por causa realmente de toda a transgressão. Então, nós éramos espiritualmente mortos. Nós éramos sem Deus e sem salvação. Se nós buscamos a Deus um dia, e aí fizemos realmente isso, uma rotina para a nossa vida, buscar a Deus, é porque nós, lá no passado, não buscávamos. Não tínhamos Deus, não tinha vida, éramos escravos do pecado, dos delitos, e estávamos espiritualmente mortos. Mas dê glória a Deus e diga comigo: graças a Deus que Jesus me vivificou, que deu vida, amada. Hoje nós temos a vida de Jesus em nossa vida. O que éramos no passado? Quem eu era? Eu estava incluído nisso. No versículo de número 3. Entre eles todos, nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus como os demais. Nós estávamos arruinados. Se a graça e a bondade de Deus não tivesse nos alcançado, nós éramos filhos da ira de Deus. Estávamos sujeitos à destruição. Destruição essa, movida por Deus. Assim como ele moveu a destruição no tempo de Noé, ele moveria também. Mas a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus Cristo a nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja só, andávamos nos desejos da nossa carne, bebendo, fumando, se prostituindo, praticando a idolatria. Hoje o crente não tem mais essa liberdade, porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como cristão, não fomos chamados para viver pecando, para estar satisfazendo a vontade da carne. Não, isso é coisa do passado. Olha como a Bíblia é clara. Andávamos nos desejos da carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por fazer a vontade da carne, por cumprir os desejos da carne e por alimentar pensamentos e desenvolver práticas erradas estas, alimentadas e orientadas pelos pensamentos, nós éramos filhos da ira de Deus. Tem gente que vive num pecado, atolado no pecado, e se acha filha de Deus. É por aí não. Quem vive no pecado é filho da ira de Deus. Esta ira pode vir, mesmo Jesus tendo dado a sua vida pelos nossos pecados, mesmo Jesus tendo sido sacrificado para o nosso benefício, mas se não andarmos na luz, como na luz Jesus está, não temos comunhão com Ele. Precisamos andar na luz, viver na luz, ausentar do pecado, porque nós éramos filhos da ira. Por que éramos filhos da ira? Porque servíamos os desejos da carne e fazia a vontade da carne. Então, mostro para você duas coisas que nós éramos. Éramos mortos em pecados e delitos, Cristo nos vivificou e era também, todos nós, filhos da ira de Deus. Por quê? Andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e andávamos com uma natureza corrupta e pecaminosa. Por isso, a Bíblia fala algo muito interessante, que nós devemos fazer morrer diariamente a nossa natureza pecaminosa. Ela tem que estar morta, porque agora você vive para Deus, eu vivo para Deus, nós vivemos para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E fazer a vontade de Deus não é apenas não fumar, não beber, não jogar, não é só isso não. É a gente mudar por inteiro. Em Cristo Jesus nós mudamos por inteiro a nossa natureza carnal e passamos a ter uma natureza espiritual. Diga comigo, quem está vivo em Cristo Jesus tem uma nova natureza. Essa natureza é espiritual, irmão. É uma natureza espiritual. Estamos na carne, somos um corpo físico, mas não devemos viver na carne, praticar o que a carne gosta, o que a carne quer, porque tudo isso foi para o passado, num passado onde não conhecíamos a Deus. Agora, conhecendo a Deus, temos que andar em novidade de vida. Vocês estão entendendo? Quem éramos? Quem eu era? Eu era uma pessoa sem Cristo e sem Deus. Você também. Mesmo você dizendo ser religioso no passado, mesmo você dizendo que toda semana frequentava a sua religião, mas as nossas atitudes provavam o contrário.
E a pior coisa que há, amado, é uma pessoa dizer ser religiosa, dizer ser cristã, e as atitudes provarem o contrário. Quem ama Cristo e quem é de Cristo, vive como Cristo viveu e como Cristo vive. Alguém me entende? Versículo de número 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Nós não tínhamos esperança de vida eterna. Eu não tinha esperança de vida eterna. Eu vim saber que existia vida eterna quando me evangelizaram. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Foi quando alguém abriu a Bíblia e falou para mim que eu deveria entregar minha vida a Jesus para fazer parte da vida eterna. Antes de ouvir o Evangelho, você não tinha esperança de vida eterna. Eu não tinha esperança de vida eterna. E assim era o nosso passado. Vivendo sem esperança, vivendo sem sonho de ir para o céu, achando que morreu, acabou, não sabia que nós tínhamos dentro de nós um espírito, era completamente ignorantes. Ei, escute, porque a nossa salvação depende dessa clareza para as nossas vidas. E retomando um pouco o passado, nós estávamos escravizados. Muitos de vocês aqui escravizados pelo álcool, outros escravizados pelos jogos, prostituição, idolatria, foi o que muito escravizou as nossas vidas. Nós temos um passado espiritual muito sujo. Muito sujo. E a Bíblia fala-nos com precisão, éramos afastados de Deus, conhecia Deus somente de nome, Deus, 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 era isso. E por conhecer Deus de nome, a gente acendia uma vela, a gente dava um caruru, porque conhecia Deus de nome, e achava que Deus era qualquer objeto de culto, de adoração, achava que Deus era qualquer imagem, e vivíamos, amado, espiritualmente, na sujeira, na lama. A nossa antiga religião não nos aproximava de Deus, e vivíamos a cada dia como escravo do pecado. Observe um fato, uma pessoa que tinha o hábito de mentir, se Jesus não tivesse entrado na vida dela, ela estaria por toda a vida mentindo, mentindo, mentindo. E quanto mais mente, mais tem vontade de mentir. E a Bíblia é muito clara em dizer que o pai da mentira é Satanás. Então, amado, diga comigo, eu era, falem mais alto, diga eu era um morto, eu era filho da ira de Deus, eu estava sem Cristo e sem Deus, e o pai da mentira era o meu pai. Jesus nos resgatou de tudo isso. Jesus te tirou, me tirou da mentira. Ele era o nosso pai.
Aquele que é o pai da mentira era o nosso pai. A nossa vida era uma mentira. A nossa religiosidade era uma mentira. A nossa adoração, uma mentira. Seguíamos a deuses que nunca foram e nunca resolveram nada e nunca resolverá nada por ninguém. Vivíamos no engano. Praticávamos o engano. Estávamos mortos. Diga, mas graças a Deus que enviou Jesus para mudar a minha história. Aplauda a Jesus. Tivemos, amados, a nossa história mudada por Deus. A nossa história não foi mudada por nós mesmos. Não, o plano foi estabelecido por Deus. Deus estudou, planejou, desejou e executou o plano da reconciliação, o plano realmente da salvação, aonde o próprio Deus, na pessoa de Jesus, desce do céu para se reconciliar com um homem pecador. Jesus veio para nos conceder o perdão. Jesus veio para nós termos acesso a Deus. Jesus veio para que a condenação eterna não tenha nenhum valor sobre as nossas vidas. No Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida, matador desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. E muitos de nós vivemos um longo tempo escravizado pela mentira. A mentira do ser, a mentira do falar. A vida era uma verdadeira mentira, não só porque falava a mentira, mas porque vivia a mentira. Mas Deus enviou Jesus para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E se você, meu irmão, ainda não teve a sua vida mudada, você corre risco. Você corre risco. Porque não é o nosso achismo que resolverá. O que resolve a nossa vida é a palavra de Deus. É o viver a palavra de Deus. É o andar como a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz, vocês seguiam os vossos pensamentos e vocês seguiam os pecados que vocês mesmos planejavam através dos pensamentos de vocês. Eu falei quem eu era, quem nós éramos. Agora, vamos para a segunda parte. Quem nós somos. O seu passado, o meu passado, espiritualmente falando, foi um passado negro. Mas o nosso presente fala muito mais alto do que o nosso passado. Amém? Diga, o meu presente fala muito mais do que o meu passado. Quem nós somos? Diga, sou vivificado. Diga, estou vivo. Quem está vivo aí, diga amém.
Efésios 2, 4 e 5. Porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Ele, Jesus, nos vivificou. Diga, estou vivo. Você está vivo ou não? Você está vivo ou não? Eu não estou falando se você está vivo aí fisicamente. O meu perguntar aqui é vivo espiritualmente. Espiritualmente você está vivo? Só 2 irmãs responderam. É o nosso presente que conta. Se Jesus vier agora, ei, olhe para mim. Se Jesus vier agora, Ele não vai pegar e fazer uma investigação do seu passado. Ele vai analisar o seu presente, o seu dia de hoje. Ah, hoje eu pequei, pediu perdão a Deus, se reconciliou com Deus. Busque se reconciliar com Deus hoje, das falhas cometidas hoje, porque se deixar para amanhã é muito tarde. Até as falhas de ontem, eu posso até me reconciliar hoje, mas amanhã pode ser muito tarde. Não podemos deixar apagar em nós a chama vivificadora de Cristo. A Bíblia diz, ó, Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou com Cristo. Diga, eu estou vivificado com Jesus. Aplaude a Jesus. Estamos vivos e salvos. Diga, não estou mais debaixo da ira de Deus. Entendeu? Você veio para Jesus, você aceitou Jesus, você se rendeu a Jesus, agora ande realmente em comunhão com Cristo. E andar em comunhão com Cristo, amado, não é aqui no templo ser uma coisa e em casa ser outra. Aqui é quietinho, que não abre a boca nem para dar glória a Deus. Agora em casa, chuta o cachorro, chuta o gato, bate nos filhos, espanca todo mundo, briga com os vizinhos. Tem que andar em novidade de vida. Amém? Tem que andar de forma diferente daquela velha criatura que estava impregnada em nós. Tem que viver a vida de Cristo. Não é Cristo que vai viver a nossa vida. Entende? Essa mensagem, ela é esclarecedora no que diz respeito ao plano de salvação. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não desenvolvem a salvação. Não desenvolve a salvação. Ela cultua a Deus aqui. Quando chega em casa, vai cultuar outra coisa. E isso não funciona. Agora nós somos diferentes. Diga, agora eu estou vivo. Mas não é para o mundo, querido. Você não está vivo para o mundo. Para o mundo você está morto.
Entendeu? Para o mundo, para a obra da carne, você está morto. Para o que o mundo oferece, você está morto. Agora eu e você estamos vivos para Deus. Para Deus. Para obedecermos à voz de Deus, realizarmos aquilo que Deus quer que venhamos realizar na terra. Amém? Como estamos hoje? Diga, eu estou vivo e agora, verdadeiramente, na posição de filho de Deus. Ah, mas eu sempre fui. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Vamos tirar esse engano de nós. E vamos deixar de enganar os outros. De repente você tem um parente que é um alcoólatra, peca de manhã, de tarde e de noite. E ainda você sustenta a ideia dele ser filho de Deus. Não. Os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos de Deus não pactuam com o pecado. O pecado na vida de um filho de Deus é acidente. E não coisa deliberada, planejada, maquinada, projetada. E Deus nos deu, através de Cristo Jesus, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Diga, eu estou vivo. Fala alto, diga, eu estou vivo. E hoje me considero filho de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Você não é filho de Deus porque Deus te fez. E porque ele fez o cachaceiro lá. O cachaceiro é criatura. Você é filho de Deus porque você aceitou o plano de salvação, recebeu a adoção de filho, está desenvolvendo a cada dia a sua salvação. Vivendo como salvo na terra. E não vivendo para ser salvo na terra. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Entenda isso. Entenda. Diga, eu sou filho. Olha, mas isso é uma coisa maravilhosa. Você saber pela Bíblia que legalmente você é filho de Deus. A todos quantos receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui, diga amém. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá a garantia que nós somos filhos de Deus. Então vamos andar, vamos viver nesse mundo de hoje como verdadeiros filhos de Deus. E não como criaturas de Deus, mas como filho. Eu fui chamado, reconciliado, liberto. Todos os pecados ficaram para trás. E agora você vive, como também eu, nós vivemos a vida de Cristo. 3. Diga hoje, eu estou vivo. Sou filho de Deus e passei da morte para a vida. Aquele que era realmente condenado, sentenciado a morrer e ir para o inferno,
Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado, o ganho do pecado é a... Mas graças a Deus, que nos deu o dom da vida através de Jesus Cristo. Jesus trouxe para nós o dom da vida. João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Diga, hoje eu tenho garantia de vida eterna. Permaneça assim, amado. Permaneça assim em Cristo. Permaneça realmente aliançado com Cristo. Permaneça fazendo a vontade de Cristo. Permaneça amando a Cristo. Crendo. Aleluia. Diga, louvado seja Deus. Já saí, diga, já saí da perdição eterna. Vou lhe dizer agora, igreja, olhe para mim, abra os olhos. Olhe para mim mesmo, de olhos abertos. Você já saiu, eu já saí, nós já saímos da perdição eterna. Se eu e você se perder, é porque a gente quis se perder. Não é porque foi da vontade de Deus, não. Você já saiu, você já foi tirado de lá. Jesus lhe tirou de lá, comprou você do mundo de pecado, do mundo da perdição, para que você tenha a vida eterna. E ele diz assim, não se preocupa. Se você morrer fisicamente, tem garantia de vida eterna. E se você não morrer por agora, continue tendo a certeza no seu coração que você tem vida eterna. Diga comigo, o meu futuro está garantido em Jesus. O meu futuro é a vida eterna. É a vida que não tem fim. É a vida que não vai ninguém adoecer. É a vida que não vai ninguém morrer. Amém? É a vida realmente diferente de Deus em nós. Agora, o que nós seremos? Preserve tudo que você é em Cristo, preserve, porque o melhor de Deus está por vir. Amém? Acorde aí, não durma não. O que seremos? Número 1, semelhante a Ele. Olha que coisa linda. Amado, isso é um espetáculo. Isso é de uma grandeza imensurável. Eu não estou aqui perdendo tempo. Eu estou aqui adorando ao meu Deus e na esperança, na certeza que um dia eu serei semelhante a Cristo. Essa carcaça que é mortal, ela vai se revestir da imortalidade. Essa natureza pecaminosa vai sair de ação e vai dar lugar à impecabilidade. Haverá um tempo que nunca mais o ser humano vai pecar, aqueles que forem salvos. Haverá um tempo que aqueles que forem salvos nunca mais vão adoecer, nunca mais vão morrer. Quem crê, diga amém. Quem está esperando por isso, diga amém.
A vida cristã é para esperar isso. A vida cristã é para esperar isso. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, diz: amado, agora somos filhos de Deus. Entende? Olha, o que foi que João escreveu? João escreveu dizendo: agora somos filhos de Deus. Diga, agora eu sou filho de Deus. E ainda disse João: e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Diga, agora eu sou filho. No futuro, não muito longe, serei semelhante a Jesus Cristo. Andando sobre as águas, imortal, atravessando parede, sem nenhum impedimento para nada, completamente imortal. Doença, coisa do passado. Para aquilo que nós aguardamos de Deus, a doença é coisa do passado. É coisa da limitação carnal, é coisa da natureza pecaminosa. Mas quando realmente a nossa natureza for de fato totalmente transformada, quando a nossa natureza realmente morrer e chegar o dia da glorificação, pode ter certeza, nós vamos nos encontrar com Jesus e vamos ser semelhantes a Ele. Você acha isso bom? O que nós seremos? Herdeiros de Deus. E coisa maravilhosa, herdeiros de Deus. E se filhos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga, eu tenho o direito de herança, porque sou filho. Amém? Todos os filhos herdam. E Deus é o nosso Pai. E nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. E outra coisa, você já herdou. Primeira coisa que herdamos, o direito de ser filhos de Deus, que não tínhamos este direito. Não éramos filhos, era filho da ira. Entende, crente? Hoje você é filho de Deus, bate no peito, até se acha, né, na condição de humilhar os outros, que não deveria ser assim. Em sair dizendo, sou filho de Deus, você não é, sou filho de Deus, não. Seja filho de Deus na sua e demonstre com as suas atitudes e verdadeiramente você é um filho de Deus. E diga, eu sou herdeiro, porque já herdei a salvação eterna. Quem é salvo, diga amém. Tem certeza? Quem é salvo e tem certeza, a sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. E o mais extraordinário dessa herança é que nós já herdamos, agora é só tomar posse. Sabe de algo que você já é dono, mas só está esperando o momento e a hora para botar a mão naquilo? É assim. O céu já é nosso. Só estamos esperando o momento de colocar a mão. Ei, quem está entendendo aí? Levante a mão. Diga, o céu já é meu.
Você só está esperando o momento de botar a mão. E olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Deus seja louvado por isso. Olha o que diz a Bíblia. Em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus, diga amém. Então, irmão, pode ter certeza, convicção, que o que você tem para desfrutar, o que nós temos para desfrutar, é coisa grande, extraordinária. Tem crente aí que está para baixo e para cima, com medo, né, da Covid-19, sem nenhuma expectativa de vida aqui na terra. Porque tudo aqui na terra é passageiro e vai passar. Querendo nós ou não, vai passar. Seu dinheiro, sua saúde, seu casamento, seus filhos. Vai passar. Passarão todas as coisas. Mas o que não vai passar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Então observe, se na terra já somos tão agraciados, imagine na glória celestial. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim, irmão, se anima, o melhor de Deus está por vir. Conclusão, o que devemos ser e fazer por causa disso. E tudo isso que eu apresentei. Primeiro, devemos nos dedicar a Deus. Diga, eu sou de Deus. Tem certeza? Quem tem certeza, brada aí, diga, eu sou de Deus. Irmão, você e eu, nós não somos do mundo. Para de querer idolatrar o mundo. Para de querer amar o mundo. A Bíblia diz, não ama o mundo. E nem no que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ama o céu, que é a tua pátria. Ah, pastor, mas eu ainda não vi. Olho para cima, só vejo nuvens. Vejo o céu na Bíblia. Através da Bíblia a gente vê o céu. Veja o céu na palavra. Fique mais familiarizado com a palavra. Quer se desprender do mundo? Lê a Bíblia de manhã e de noite, como Deus ordenou para Josué. Medita, Josué, na minha palavra de dia e de noite. Lê 2 vezes por dia a palavra. Ao amanhecer, quando acordar, lê a palavra. Antes de dormir, de noite, lê a palavra. Não fica no WhatsApp, não. E é tanta mensagem que manda e recebe. Recebe a verdadeira mensagem que vem do alto. Está em nossas mãos, mas ela vem do alto. Se dedique a Deus. Se separe do sistema. Romanos 12:1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, amado? O culto racional é esse que você está ouvindo aqui e está sabendo que você deve ser completamente afastado do mundo. Jesus disse, eles estão no mundo, mas do mundo eles não são. Quem é cristão aí, diga amém. Quem está seguindo a Cristo, diga eu. Se afaste do mundo. Se afaste do sistema. É uma preocupação com política. É uma preocupação com isso, com aquilo. Se preocupe em obedecer a Deus. Amém? Se preocupe em fazer a vontade de Deus. O crente está preocupado
com quem vai ser o presidente, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Se preocupa com a tua vida de santidade. Separa-te do mundo. Quem se dedica a Deus não tem tempo para o mundo. Amém? Quem tem tempo, tira tempo para orar, para ler a Bíblia. Ele não tem tempo nem de ligar a televisão, porque ele está ligado com Deus. Não canta só dentro da igreja, não. Porque tem crente que dentro da igreja ele canta, é um roxinol, mas em casa é um silêncio só. Canta louvores na tua casa, no teu trabalho, passa o dia louvando a Deus, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus, em comunhão com Deus. Está trabalhando? Canta, fica cantando lá, trabalhando e cantando, louvando a Deus, exaltando a Deus. Porque nós não somos deste mundo e não viemos para aqui para nós ficarmos imortais. Aliás, ninguém é imortal. Deus não prometeu a imortalidade nesse corpo. Não prometeu. No corpo glorificado, sim, mas nesse corpo não. O que devemos ser e fazer por causa disso? Diga, pensar, fala alto, pensar e buscar sempre as coisas de cima. De cima. Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes. Pastor, me dá uma explicação aí. Ei, você está morto para esse mundo. Você é crente? Quem é crente aí, diga amém. Crente, você já morreu para o mundo. A Bíblia toda hora fala isso, toda hora fala isso. E a Bíblia diz assim, faz morrer, crucifica, mata a tua natureza pecaminosa. Você já morreu. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Jesus em Deus. Você entendeu? A minha vida, a tua vida está escondida em Cristo. É Cristo que é o nosso Senhor. É Cristo que é o nosso Rei. É Cristo que é o nosso Salvador. E por fim, separados do mundo. Digo, Senhor, quer que eu viva em santidade até Ele voltar, ou até Ele me chamar. Lá no céu ninguém vai precisar se santificar. Lá no céu ninguém vai precisar fazer jejum. Lá no céu ninguém vai precisar orar. Lá no céu ninguém vai precisar ler a Bíblia, porque vamos ser glorificados. Um novo corpo, imortal, incansável, um novo corpo, que não adoece, um novo corpo. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, eu tenho que viver em santidade, porque eu não sou daqui e aqui não vou ficar. Quem vai para o céu, diga amém. Devemos separar-nos do mundo, porque somos uma geração eleita, somos uma nação santa, um povo adquirido, somos pregadores do reino eterno e temos um sacerdócio real. A igreja é uma nação santa.
O que quer dizer? É uma nação separada, é um povo escolhido, separado, é um povo exclusivo de Deus. Deus não quer que o seu povo se misture com coisas que não tem nada a ver com Ele. E nós temos muito prazer em estar na presença de Deus. Diga, eu tenho muito prazer em conservar a minha vida em Cristo, porque em breve Ele vem. Aplaude a Ele. Queridos, eu não prego o evangelho simplesmente porque, eu quero ter um casamento bacana, eu quero ter uma casa bacana, eu quero ter aquilo bacana. Não, eu prego o evangelho, vivo o evangelho, porque Jesus vai voltar. E Ele deixou nas minhas mãos talento, não sei quantos, se 2, 3 ou 5, não sei, Ele deixou talentos, e Ele vem para que eu tenha que prestar contas, e naquele dia eu quero ouvir de Jesus, bem-vindo do meu Pai. Eu não quero ouvir de Jesus, a parte de mim maldito, eu quero ouvir, venha, bendito do meu Pai. Tive fome e me deste o que comer. Estive nu e você me vestiu. Estava preso e você me visitou. Igreja, você é a luz do mundo. Está entendendo, crente? O mundo não tem luz se a igreja não ligar. Se a igreja não brilhar, o mundo não tem luz. A luz do mundo é a igreja. É a igreja que ilumina a terra espiritualmente. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 a seguir. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo, hoje e agora. Diga, presente mundo significa hoje e agora. Quantos estão lendo a Bíblia aí? Diga amém. Lê a Bíblia, crente. Lê a Bíblia, para você enxergar o que está escrito na palavra. Vivamos no presente mundo, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Diga, eu estou esperando Jesus voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim, olha, meu irmão, eu não tenho tempo para atender o mundo, eu estou esperando Jesus voltar. A gente não tem tempo para ficar distraído com as coisas do mundo, se distrair com o mundo, não temos tempo. Jesus está voltando. Olha, falando dele, Deus e Salvador, que Jesus é, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir, quer dizer, nos comprar, resgatar de toda a iniquidade. Diga, eu fui comprado, e o Senhor tirou da minha vida toda a iniquidade. E purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Diz a palavra, e ninguém te despreze. Irmãos, a salvação
É algo pessoal. Você tem, você conserva. Não despreze a sua salvação. Ela é sua, exclusivamente sua. A sua fé pode gerar salvação nos outros, mas a sua salvação, ela é sua, pessoal, intransferível. Não a jogue fora. Você não pode dizer bem assim: meu filho, eu não quero ser salvo, toma a minha salvação para você. Não vai servir para ele. A sua salvação só serve para você. Zele dela, cuide dela. Ame quem te deu essa salvação. Não despreze o teu Salvador. Por quê? Quem éramos? Éramos mortos, filhos da ira, sem Cristo, sem Deus, filhos do pai da mentira, mas Cristo mudou a nossa sorte. Quem somos? Somos vivificados, somos filhos de Deus, passamos da morte para a vida. O que seremos? Semelhante a Cristo, herdeiros de Deus, herdaremos toda a glória. Então, só nos resta guardar, conservar isso. E para conservar isso, o que devemos fazer? Viver uma vida dedicada, pensar e buscar sempre as coisas do alto e nos separar do mundo, ser totalmente santo e ficar na expectativa, no aguardo que Jesus Cristo vai voltar. Se coloque de pé, eu quero orar por você.